Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MORE11, More 11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você conhece esse fundo? Você sabe de qual setor ele é? Quem é gestor? Em que ele investe? Então comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano, ou quem sabe até janeiro. E se você quiser nos apoiar, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membros. Caso você está gostando do canal e quer nos apoiar, clique no botão azul e saiba mais. Tornando-se membro, o principal situação é que você vai estar apoiando o crescimento e desenvolvimento do canal. Você vai fazer parte do grupo fechado do Telegram, além de ter acesso antecipado a vídeos, grupo exclusivo e diversos outros benefícios. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, Bruno, o Hugo e o Vilmar, o Júnior Química. O Bruno e o Júnior renovaram o clube de membros, muito obrigado mesmo, e o Hugo é membro novo. Contamos com 3.766 inscritos, muito obrigado mesmo. E vamos à frente aqui para saber mais, vamos lá. Antes de ir para o vídeo, eu gostaria de pedir de novo. Então, se você ainda não tem conta na Clear e na MyCap, que são duas corretoras, e quiser abrir uma conta lá, se você investir a partir de R$100, você vai ganhar um bônus das corretoras. E eu também ganho. Então, assim, mesmo que você não tenha interesse na corretora, mas você quiser abrir uma conta lá só para me ajudar, isso já vai ser muito interessante. Então, na Clear você vai ganhar R$70 de bônus e na MyCap você vai ganhar R$50 de bônus. Então, você ganha e eu também ganho. E o principal, você vai estar apoiando o canal aí, tá bom? Isso aí pra gente pode fazer grande diferença nos nossos investimentos, tá bom? Então, muito obrigado aos que quiserem abrir conta lá. Vamos lá. Esse fundo, ele é o famoso FOF, Funds of Funds, olha o meu inglês aí. É um fundo de fundos, é um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Ele foi lançado no mês 5 de 2020, na base de 100. A More é a sua gestora, mandato renda, e ele tem uma boa liquidez diária, mediana para baixa, mas é uma boa liquidez. 500 mil por dia. Ou seja, entre 60 e 70 mil por dia, pode ser que você enfrente dificuldade para entrar ou sair do fundo. Mas será que todo mundo negocia 60, 70 mil? Então eu reputo ser uma boa liquidez. É um fundo com nota máxima no site. Mesmo os bons fundos você não vê com nota máxima, né? Então, ou teve pouca votação ou realmente os usuários do site gostam desse fundo. É um fundo que possui repressação no IFIX e conta com 2.300.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,82, mas que eu discordo desse PVP, tá? Eu acredito que o PVP seja maior ainda o desconto. Aqui é um desconto de 18%, mas na minha humilde opinião, o desconto é de no mínimo 24%, 25%. Já já eu explico isso um pouco melhor. Então esse desconto de 0,82, de 18%, significa o seguinte: o fundo possui de patrimônio hoje 200 milhões e o mercado está aceitando pagar apenas 167 milhões. Mas note o seguinte, como eu disse, a cota é base 100. E atualmente, se você olhar o patrimônio do fundo, é 87. Poxa, amor, mas então por que esse fundo perdeu tanto dinheiro? É porque é o seguinte, fundos de fundos, eles têm marcação a mercado dos seus fundos imobiliários. Como o mercado inteiro está com desconto, está com deságio, então acontece esse tipo de situação. O fundo está hoje sendo negociado abaixo do que realmente as suas cotas valem. Essas cotas de R$100, elas valem mais ou menos, vou jogar para baixo, por isso que eu estou falando, estou depreciando, valem mais ou menos R$95. Então o desconto aqui, ó, de 72, que é o que está sendo negociado atualmente, para mim é mais do que esses 18. Para mim é 20 e tantos por cento de desconto no mínimo, tá bom? Então hoje ele vale 87, o mercado está disposto a pagar 72. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta com quase 11.500 cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente vê as negociações, a oscilação no decurso do tempo. Então, atualmente o fundo está sendo negociado a 72. Foi uma excelente oportunidade algumas semanas atrás. Aí, ó, o fundo bateu o fundo de R$67 e ele teve máxima aí a 116, tudo isso no último ano. Então, quando esse fundo veio ao mercado, em maio de 2005 aqui, ó, ele estava sendo negociado ao seu PV. Final de 2020, o fundo dá uma pequena recuperada e chega a ser negociado a patamares de 116, que é esse pico aqui que a gente vê, ó.
Só que nesse ano de 2021 foi um ano que de lá para cá o fundo só vem com quedas, ó. Ele veio caindo a patamares de R$90 até mais ou menos maio, que é o normal do mercado. Ele ficou lateralizado durante um período aí, ó. E do mês 7 para cá, apesar para alguns casos até maio, né? Desde maio para cá teve quedas mais consideráveis aí ainda. E o fundo, como eu havia dito anteriormente, nesse fundo a gente vê que o fundo bate o seu menor valor, mas dá uma recuperada e agora está lateralizado nesse ponto aqui, tá? Vamos à frente. Aqui a gente observa as distribuições do fundo. O fundo se assentou, se estabilizou nesse patamar de mais ou menos 65 centavos. A gente observa que ele já teve entregas antes altas, tá? Vinha de entregas altas, porque nesse período aqui, a maioria dos FOFs estavam conseguindo fazer grandes movimentações com giro, com ganho de capital. E isso deu uma diminuída. Então, isso foi um fator que impactou um pouco nas receitas do fundo. Contudo, hoje, esse é o potencial do fundo. Ele consegue entregar 65 centavos. Esse fundo já passou por 2 subscrições e a última ocorreu no final do ano passado para o início desse corrente ano, entre dezembro e janeiro agora de 2021. Vamos à frente. Aqui a gente vê as últimas entregas no ano aí. Então, novamente, é o que eu disse, o fundo se estabilizou-se nesse patamar de mais ou menos 60 centavos aqui, ó, entre 60, 70, 65. Hoje a gente vai ver lá dentro do seu relatório gerencial que o fundo tem sim condições de manter mais ou menos esse patamar. Ou seja, quem se posicionar hoje vai ter um yield de mais ou menos 80, 85, 90%. Então, um yield de 0,9, pessoal, ao ano dá mais de 10%. 0,9 aí, ó, vai dar quase 12%, que é juros sobre juros, né? Vai dar quase 11%, 0,9 aqui, ó. Então, ou mais de 11, né? Então, eu reputo ser um excelente yield. Então, o que que a gente observa? Olha só. Em janeiro, o fundo entregou R$1, só que na época a cota estava super valorizada, a R$116. Esse rendimento de R$1, na época, representava apenas 0,86. Hoje o fundo, apenas 65 centavos foi o que ele anunciou. Só que como a cota está 72, esse yield representa 0,90. Aí eu pergunto, imagina para quem está se posicionando em FOFs e fundos de tijolos. Em algum momento o mercado vai voltar. Então esse fundo, ele tende a voltar a entregar bem. E aí quando ele voltar a entregar bem, 80, 90, R$1, o seu yield on cost vai ser baseado na cota que você comprou. Por isso que eu vejo atualmente FOFs e fundos de tijolos como lajes, logísticos, até mesmo shopping, eu vejo esse setor como oportunidade. Porque o mercado é cíclico. A tendência que eu vejo, pode ser que ainda continue alta a inflação? Pode ser. Só que a tendência de inflação é de baixa. A tendência inflacionária agora é de estabilização para começar a ter queda. E com isso, fundos de papel, que são os queridinhos atualmente, vão cair o seu rendimento. Não vão ficar ruim, tá, gente? Eles sempre vão estar acima do que fundos de tijolos, sempre. Só que vai cair. Aquilo que vocês estavam acostumados, que eu fico vendo gente reclamar, o VSLH não pagou 18 centavos, não pagou 15 centavos. Isso é exceção, gente, isso não é o normal. Então, futuramente, o normal para um fundo desse vai ser pagar 12. 13, e não esse excesso aí que tá tendo. Então, os fundos de papel vão começar a pagar menos, e aí fundos como esse, o yield on cost tende a ser melhor, tá? Esses e os de tijolos e assim por diante, tá bom? Enfim, nos últimos 12 meses, esse fundo vem com um acumulado de 11%, que apesar dos pesares, eu reputo ser um excelente yield acumulado aí, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente vê alguns comentários do gestor, né? Então, assim, ponto negativo do relatório gerencial. Poucas informações, mas isso é normal para fundos de fundos, né? Eu acho isso ruim. E tá bem atrasadinho o seu relatório gerencial. Como eu só tenho um vídeo desse fundo no canal, eu não sei se eles realmente demoram tanto assim. Então, não gostei um pouco pela demora do seu relatório. Mas vamos lá. No mês, tá falando de outubro, o IFIX teve um retorno negativo de 1,47. Que somado aos seus dividendos retornou menos 0,2, porque as cotas caíram muito. Aí ele continua dizendo, ó, divulgamos 65 centavos, que dá um 10,15 anualizado, tá? Aí aqui a gente vai ver para as compras. Compras, eles compraram Mork, Habitat, SNCI, venderam Iridium, venderam Tord, venderam Versailles. E aí ele fala dos resultados aqui, ó. Para os cotistas que encerraram na primeira emissão, para quem entrar na primeira emissão, o retorno desde sua cota, somado aos dividendos, foi de 2,87. Ou seja,
Por pior que seja, como entrou dividendos aqui, mesmo que as cotas caíram, com os dividendos recebidos, a pessoa está no azul. Entende? Então, entre aspas, por pior que seja, mesmo a cota saindo de 100 e hoje estando a patamares de 70 e pouco, esses R$28 de prejuízo, entre aspas, foram compensados pela entrega de rendimento no período. Então, eu vejo isso como sendo muito positivo. E para quem entrou em fundos imobiliários com objetivo de renda no longo prazo, ora, se você não desesperar e desfazer dos seus ativos, futuramente, esse prejuízo momentâneo, que eu odeio, assim, é pesada a palavra, né? Mas eu desaprovo essa palavra que as pessoas usam de prejuízo. O prejuízo só ocorre se você realmente realizá-lo, se você vender a sua cota. Então, essa história, eu estou no prejuízo. Não tá, você não vendeu. Os seus ativos, momentaneamente, estão abaixo do que você pagou. Eu posso até usar o termo negativados, mas prejuízo é só quando você vende, entende? Então, enfim, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê as estratégias do fundo. Gostei muito desse tipo de slide, porque ele vai mostrando como o fundo vai ficando tempo a tempo, né? Então, ó, como é que estava em setembro e como é que ficou em outubro. Ele fala até as principais mudanças, ó, o caixa, ele praticamente liquidou o caixa que ele possuía. Eu vejo isso como sendo muito positivo. Apesar de que o fundo já estava bem controlado em caixa, ó, ele tinha em setembro, ó, caixa 3,52 e passou a ter quase nada, 0,15. Então, ele praticamente liquidou caixa. Fundos de CRI, ele fez um aumento de 2,70. Então, CRIs, ó, era 25, foi para 27. Aí ele vem, continua. Varejo, aumentou mais 1,47. Então, fundos de varejo que ele tinha 1,83 foi para 3,30. E aqui ele mostra mês a mês o que mudou. Fundos estruturados, 9,96 para 10,34. Educacional aumentou um pouquinho. Shopping aumentou. Hotel manteve-se estável e assim por diante. Tá bom? Vamos à frente. Aqui são os ativos que ele tem na carteira. Eu não sei dizer o que vem a ser prazo, tá? Se isso aqui é um fundo imobiliário ou não. Provavelmente não é caixa, porque ele tem caixa aqui, ó, sabe? Não sei dizer para vocês o que seria isso aqui prazo, não. Tá bom? Enfim, depois de prazo, que ele tem mais... ele está mais exposto ao Corme 11, com 6,8%. Depois Versalhes, TEP... BPML, NIL e assim por diante. Mas, pontos positivos, mesmo esse prazo, se ele fosse algum fundo, estaria exposto com 10% do capital aí, tá? E todos os demais FIIs representam 8%. Então, ele não está exposto em nenhum ativo. Eu vejo isso como sendo muito positivo. Vamos à frente. Esse slide, ele acaba repetindo e aparecendo novamente, que é como ele está atualmente, tá? Ele faz essa mudança, mas ele repete esse mesmo slide naquela página, eu só fui perceber depois que eu já tinha cortado, tá? Vamos à frente. Aqui, lá atrás, eu falei para vocês que o fundo tem potencial para se manter mais ou menos nesses 65 centavos. Então, o que a gente observa antes, ó? Isso aqui era ganho de capital, pessoal. Então, esse fundo, olha o quanto que era o resultado desse fundo. Vamos pegar dezembro. Ó. Dezembro ele fez aqui, ó, 90 e tantos centavos em dezembro. Desses 90 e tantos centavos, 40 vieram de giro de carteira. Janeiro, mesmo que foi pouco o seu resultado, foi bem assim, irrisório, ó, ainda assim teve mais resultado de giro. Olha o quanto que fevereiro o giro foi maior. 51 centavos de giro e 19 de ganho realmente. E olha o quanto isso hoje representa. Então, ó, setembro, outubro, quase que não teve giro. Então, olha, ele tá vendo que ele se estabilizou nesse patamar de 55, 60, 62, com esses pequenos giros que ele ainda tem conseguido fazer. Ora, ele tá mais ou menos nesse patamar de 60 e poucos centavos, tá estabilizado, tá bom? Vamos à frente. Aqui é o seu DRE, demonstrativo resultado de exercício. Então, o que isso acontece? Esse fundo cobra de taxa 1% e mais 20% de taxa de performance. O que é taxa de performance? A variação do IGPM mais 3 ou 4,5, o que for maior entre os dois períodos aqui. Como eu não entendo essas informações que eles trazem, eu sou meio burro, eu não sei como calcula, como que se aplica, o que eu sempre faço para vocês? Eu venho aqui, ó, em despesas, calculo o que essas despesas representam frente ao que ele receitou, que são esses aqui. Só que note que aqui está escrito apenas despesas.
No outro gráfico mais à frente, uma outra tela mais à frente, ele faz um detalhamento. E lá ele traz isso aqui, ó. Despesas com taxa de administração. Então, note que foi 160 mil. Então, ao invés de calcular os 180, eu vou calcular 160 mil aqui para vocês, tá? E vamos ver o que esse 160 representa frente a esse total. Isso aqui eu já somei previamente, para não ficar dificultando os nossos cálculos. Isso aqui representa 1.733.000. Tá bom? Então vamos ver o quanto esses 161 mil representa frente a esses 1.733.000. Vamos lá. Vamos lá. 161 vezes 100. Eu vou até arredondar para 162. 162 vezes 100. Dividido por 1733. Então, note que as taxas do fundo estão orbitando na casa de 9,34%, o que eu reputo ser bem saudável e bem tranquilo. Então, achei bem positivo isso aí, tá bom? Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MORE 11 são somente essas informações. Como eu já havia antecipado, FOFs, fundos de fundos, tem poucas informações mesmo, infelizmente. Então, o que eu tinha para trazer são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você já investe em FOFs? Você passou a pesar a mão mais em FOFs ou não? Você acha que é uma oportunidade? Você acha que não? Você não investiria? Que eu vejo muito o mercado falando, algumas pessoas, que FOF paga dupla taxação. Eu discordo desse posicionamento, apesar de eu já ter falado isso anteriormente, mas hoje eu vejo isso como sendo balela, sabe? Besteira. Porque para mim, eu tô me lixando se o fundo fala que cobra 15% de taxa de administração. Para mim, o que interessa é o total. Quanto que é o total? Porque isso é o que interessa. Por que você tá falando isso, amor? Eu já trouxe fundos aqui que falava que cobrava 0,8% de taxa. Só que você ia ver na prática, isso estava representando 18% do total. Ao passo que eu já vi fundos aqui falando 1,2%, 1,3%, 1,4%, que quando você vai ver na prática, não está sendo muito. Vou dar um exemplo. A Hectare, eu fico pé da vida com, vamos supor, HCTR. Eu fico pé da vida com a HCTR porque a taxa de performance deles é 100% do CDI. E lá eles colocam que é 1%, 1,2% de taxa de gestão, tá? Ou seja, caro. Só que quando você vai ver na prática, isso está representando 6%, 7%, 8%, não sei. Ao passo que tem outras gestoras que colocam 1% lá, só que você vai ver que na prática é 18%. Então, assim, o que você prefere? Na prática, as despesas totais representarem 18% ou elas representarem 6%, 7%? Porque é assim que eu sei calcular, eu não sei calcular, entende? Então, pra mim, essa besteira de taxa aí, pra mim, é irrisório, tudo bem? Então, pra mim, essa besteira de dupla taxação é besteira, tá? Respeito se você pensa assim, né? Se você pensa diferente de mim, mas é apenas o meu ponto de vista. Comenta se você tem fundos, compartilhe esse vídeo, nos ajude na meta de 5 mil inscritos, se inscreva no canal. Quer apoiar o canal financeiramente? Torne-se membro, clique no botão azul e olha, você vai ver que o valor é baratinho, não vai te apertar. Pra gente faz enorme diferença, porque imagina o seguinte, eu não gosto de falar valores aqui porque eu não vejo como viável, mas é bem baratinho mesmo. Agora você imagina, uma pessoa fazendo essa, entre aspas, doação, não vai pesar. Agora você imagina 10, 100, 1.000... Então, pra gente faz muita diferença apoiar, porque assim, tudo são custos, tudo é complicado. Eu até tava falando o seguinte, eu tenho feito essa série dos top 10, que agora se transformou em top 20, e é muito trabalhoso. E por vezes eu penso em desistir, por vezes eu penso em desistir de fazer vídeo aqui, porque isso é muito cansativo, é muito trabalhoso. E não vem retorno. Então, se eu estivesse fazendo esse trem só por dinheiro, complicado. Então, o apoio financeiro é uma forma de fazer com que a gente continue persistindo, trabalhando ainda, entende? Eu não tô aqui pelo dinheiro, mas o dinheiro ajuda, tá bom? Enfim, eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. You had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete. Music licensing reimagined. And it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me I got